24 de agosto de 2026. Essa data, por ora, não é prazo contratual qualquer. Ela é o momento em que uma proteção jurídica que sustenta a maior petroquímica das Américas simplesmente deixa de existir. Segundo reportagens da Reuters, a Braskem obteve em junho de 2026 uma medida cautelar que a blindou de cobranças de credores. Quando ela expirar, mais de 10 bilhões de dólares em dívidas voltam a pressionar a empresa de todos os lados ao mesmo tempo. E o relógio já está correndo. Mais de 10 bilhões de dólares. Para ter dimensão, esse número supera o produto interno bruto anual de países inteiros. A Braskem é uma empresa que ainda opera, que ainda produz resinas plásticas, que ainda tem funcionários, clientes e contratos. Mas segundo fontes ouvidas pela Reuters sob anonimato, ela avalia um potencial pedido de recuperação extrajudicial, um mecanismo diferente da falência, diferente da recuperação judicial clássica. É um acordo negociado diretamente com credores, depois homologado por um juiz. A empresa, até aqui, não quis comentar as negociações. E aqui está o loop que prende tudo. Se a medida cautelar expirar sem um acordo costurado, os credores retomam o direito de cobrar simultaneamente. Se a empresa correr para fechar o acordo antes disso, precisa negociar com múltiplos grupos de credores em diferentes países em semanas. A estrutura cogitada, segundo as reportagens, inclui um período de suspensão de cobranças de 90 dias, tempo para montar um plano abrangente. Mas esse período só começa depois que o pedido for protocolado. E o pedido ainda não foi feito. Para entender como a Braskem chegou aqui, é preciso voltar ao contexto do setor. A petroquímica global atravessa um ciclo prolongado de baixa. Os chamados spreads, a diferença entre o custo da matéria-prima e o preço do produto final, estão comprimidos há anos. A concorrência asiática, especialmente a chinesa, derrubou preços globalmente. Numa indústria que opera com margens apertadas e investimentos pesados em plantas industriais, esse cenário corrói qualquer empresa alavancada. A Braskem estava alavancada. A própria companhia estima entre 3 e 5 anos para resolver seus desafios estruturais. Isso não é projeção de analista externo. É o horizonte que a própria gestão reconhece internamente, conforme reportagens especializadas. 3 a 5 anos. Mas a medida cautelar que a protege agora dura semanas. Essa distância entre o tempo necessário e o tempo disponível é o núcleo do problema. Para entender por que a dívida chegou a esse tamanho, é preciso olhar para o controle da empresa e para quem chegou antes. Durante anos, a Braskem foi controlada pela Novonor, empresa que se chamava Odebrecht antes de submergir no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A Novonor segurou a participação na Braskem enquanto tentava se reerguer. Não conseguiu. Sua fatia foi adquirida pela IG4 Capital, gestora brasileira de private equity especializada em ativos em situação especial. Hoje, a Braskem é controlada pela IG4 e pela Petrobras. 2 controladores. Uma empresa com mais de 10 bilhões de dólares em dívidas. E um prazo que vence em agosto. A situação da subsidiária mexicana adiciona outra camada de complexidade. A Braskem Idesa deixou de pagar juros de seus bondes em novembro de 2025 e novamente em fevereiro de 2026, segundo reportagens especializadas. Seu rating de crédito foi rebaixado a nível de calote. A reestruturação da dívida da Idesa, estimada em cerca de 2 bilhões de dólares, segue cronograma alinhado ao processo brasileiro e contempla a possibilidade de um pedido de proteção nos Estados Unidos, um mecanismo conhecido como Chapter 11. São 2 processos paralelos, em 2 países, com credores distintos. Chapter 11 não é falência no sentido popular. É um mecanismo do direito norte-americano que permite à empresa se reorganizar financeiramente enquanto mantém operações. A empresa continua funcionando, continua vendendo, continua pagando funcionários, mas seus credores ficam temporariamente impedidos de executar cobranças. É uma ferramenta de reestruturação, não de liquidação. A distinção importa porque define o que está em jogo, não o fim da Braskem Idesa, mas uma renegociação forçada sob supervisão judicial americana. Há ainda um capítulo que não pode ser ignorado nessa história: Maceió. Durante anos, a Braskem extraiu salgema no subsolo da capital alagoana para abastecer suas operações. O solo cedeu. Bairros inteiros afundaram. Dezenas de milhares de famílias foram deslocadas. A empresa reconheceu publicamente sua responsabilidade e firmou acordos de reparação.
O passivo financeiro desse desastre ambiental se somou às demais pressões sobre o balanço. Não foi o único fator da crise atual, mas foi um peso real e mensurável que a empresa carrega junto com as dívidas operacionais. A recuperação extrajudicial, se confirmada, funcionaria assim. A empresa apresenta uma proposta de reestruturação a seus principais credores. Negocia prazos, taxas, haircuts, reduções no valor da dívida. Quando obtém adesão de um percentual mínimo definido em lei, leva o acordo ao judiciário para homologação. O juiz verifica se o processo seguiu as regras, e se aprovado, o acordo passa a valer para todos os credores da classe, mesmo os que não assinaram. É menos traumático que a recuperação judicial, mas exige negociação sofisticada e rápida. A janela para protocolar esse pedido, segundo fontes ouvidas pela Reuters, seria ainda em agosto de 2026, antes que a medida cautelar expire no dia 24. Mas protocolar o pedido não significa encerrar a crise. Significa iniciar formalmente um período de 90 dias de negociação protegida. Nesse intervalo, credores não podem executar cobranças enquanto o plano é construído. É uma janela comprada com tempo e reputação. E a empresa ainda precisa convencer credores em diferentes jurisdições a sentar à mesa ao mesmo tempo. A Braskem, procurada pela imprensa, não quis comentar as negociações, conforme registrado nas reportagens que embasam este vídeo. Esse silêncio é, em si, um dado. Empresas em situação estável falam. Empresas em negociação sensível constroem muros de comunicação para não contaminar o processo. Qualquer declaração pública pode ser usada como argumento por credores na mesa. O mutismo institucional, neste caso, é calculado. O que se sabe vem de fontes que pediram anonimato às agências de notícias, e não de posição oficial da companhia. Até 13 de agosto de 2026, data de fechamento deste roteiro, nenhum pedido havia sido protocolado. A empresa seguia operando. Suas plantas continuavam produzindo. Seus funcionários continuavam trabalhando. A medida cautelar ainda estava em vigor. O que existia, segundo reportagens, era uma avaliação em curso, discussões avançadas e um cronograma de decisão que apontava para as próximas semanas. A diferença entre avaliar e protocolar é enorme em termos jurídicos. E é exatamente essa diferença que o mercado estava monitorando. Este caso levanta uma questão sem resposta fácil. Quando uma empresa do porte da Braskem, mais de 20 mil funcionários, presença em 4 continentes, fornecedora de insumos para cadeias industriais inteiras, entra em colapso financeiro, quem absorve o choque? Credores internacionais tomam a haircut. Acionistas assistem ao valor se derreter. Fornecedores esperam. E o Estado, via Petrobras, está sentado nos dois lados da mesa, como controlador e como credor indireto. A conta, como quase sempre, é distribuída de formas que raramente ficam visíveis no noticiário. O que acontece depois de 24 de agosto de 2026 ainda é incerto. Ou a Braskem protocola o pedido de recuperação extrajudicial e inicia 90 dias de negociação protegida. Ou a cautelar expira e os credores retomam a capacidade de cobrar. Ou surge uma terceira via que ainda não foi tornada pública. O que é certo? Uma empresa com mais de 10 bilhões de dólares em dívidas, controlada por uma gestora de private equity e pela maior estatal de energia do Brasil, não tem como passar por isso em silêncio por muito mais tempo. Se essa história te interessa, inscreva-se no canal Bilhões.